No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Com o advento da internet, o empreendedor começa a conquistar seu espaço na era digital, cumprindo suas obrigações fiscais por este meio. Saiba mais sobre o assunto com o doutor Antenor Nogueira da Rocha. No quadro Pequena Notável, conheça uma pequena empresa que é especialista em fabricar bandeiras do Brasil e vende seus produtos em diversos países do mundo. No mês de agosto, abordamos o direito de família no universo das micro e pequenas empresas. No programa de hoje, a advogada Carla Lungov retorna para falar sobre o regime de casamento em um negócio. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, João Eloy Olenik. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Com o advento da internet, o empreendedor começa a conquistar seu espaço na era digital, cumprindo suas obrigações fiscais por este meio. Através desses benefícios, os micro e pequenos empresários poderão ganhar tempo, dando fim às filas dos órgãos públicos e agilizando a organização dos documentos. Existe uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, onde o Brasil gastava, em média, 2.600 horas para que o empresário pudesse atender às suas obrigações acessórias perante ao fisco. Em segundo lugar, a Bolívia com 1.080 horas e o Vietnã em terceiro lugar com 941 horas para fazer esse tipo de declarações. Então, a sistemática por meio eletrônico, ela trouxe esse avanço no que tange a questão de tempo que o empresário despende para fazer essas declarações. É um grande avanço, com certeza. Como esse sistema, exigido pela lei, poderá ser implantado nas empresas? A implantação dele respeita um cronograma. Esse cronograma, as empresas elas têm o prazo para se adequar ao sistema e o funcionamento, eles vão usar um cartão chamado ECNPJ. Com esse cartão, que é a assinatura eletrônica do empresário, ele vai fazer as declarações e vai atestar que aquela documentação, que aquela informação está correta. Esta é a maneira que vai funcionar. Muito mais prático, muito mais rápido e simples também para os empresários. É importante que o empresário fique atento aos seus deveres diante do fisco e ainda cumprir com os prazos de entrega de todos os impostos para estar em dia com o governo. Quando a lei introduziu a questão sistemática de declaração, de sistema de declaração eletrônica contábil, fiscal e depois a nota fiscal eletrônica, ela trouxe juntamente com isso o prazo de que cada grupo de empresas deveria entrar nessa sistemática. Bebidas, cigarro, automóveis, autopeças, empresas de remédio e assim por diante, empresas de médio porte e hoje atingindo quase a totalidade das empresas no Brasil. Quais são as taxas e impostos que já são obrigatoriamente recolhidos via internet nos âmbitos municipal e estadual? Não, na esfera municipal você tem o ISS, você tem TFE, TFF, TFA e TBI, esses tributos, entre outras tantas taxas que você pode pagar via internet. Com as informações dadas pelo tributarista Antenor Nogueira, você poderá ficar atento aos prazos e quais são os melhores meios de facilitar a sua vida por meio do universo digital. Desde 1995 no mercado, esta pequena empresa localizada no bairro do Tatuapé é especialista na fabricação de bandeiras do Brasil e de todos os estados do nosso país. O início de tudo começou com uma confecção, porque eu sempre fui costureira. Minha primeira profissão foi ser costureira, né? E após isso, o meu sonho era ter uma firma, uma loja do qual eu mesmo fabricasse a minha confecção. Mas, vendo-se por outro lado, nós começamos com o lado da bandeira.
A empresa tem uma extensa cartela de clientes, que vão desde órgãos governamentais até empresas privadas. Nós agora estamos vendendo pela internet e também temos o nosso vendedor, nosso contato é através de telefone e de listas. O tecido que nós usamos hoje é o nylon, né? Também usamos o tergal, o cetim, veludo, porque nós fazemos muitos estandartes também. E geralmente é feito no cetim e veludo. Além de atenderem a todos os estados, seus produtos são muito procurados por brasileiros que vivem no exterior, principalmente em datas comemorativas, como o Dia da Independência. O nosso forte é a bandeira do Brasil, como você viu lá. Mas temos também outros tipos de bandeira, como bandeiras municipais, bandeira dos estados, e fora o produto que é o cliente que pede, que ele já traz com personalizadas. Você acaba de conhecer a mais uma empresa que, através de uma simples ideia, colabora para o desenvolvimento do nosso mercado interno, além de acreditar no patriotismo de todos os brasileiros. No último mês, abordamos um assunto que está cada vez mais presente no universo das micro e pequenas empresas, o direito de família. Neste programa, a doutora Carla Lungov volta ao programa para falar sobre os negócios que são constituídos entre marido e mulher. O artigo 977 do Código Civil já proíbe a constituição de empresa para aqueles que são casados sob o regime da comunhão universal de bens e da separação obrigatória. Existe proibição para a constituição de empresa entre conviventes? A lei não descreve qualquer imposição aos conviventes, portanto, o tratamento desigual demonstra uma falha legislativa, pois estes podem constituir empresa e devem ter um cuidado redobrado na constituição da empresa, justamente por conta da falta de legislação própria sobre o tema. E os demais tipos de regime de bens? Quando a lei permite, deve ser verificado muito bem como será regulada essa empresa internamente, porque devemos pensar que há a possibilidade de uma separação judicial ou uma dissolução de união estável. E como ficará a saúde dessa empresa em caso de separação do casal. Fique atento, em breve nós abordaremos mais tópicos no âmbito do direito familiar nas empresas. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. João Eloy Olenick, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Presidente, pois o IBPT, ele faz estudos para empresas isoladas ou só para a macroeconomia como um todo? Nós temos feito mais para a macroeconomia, né? Mas nós Macroeconomia. poderemos fazer por uma empresa. Temos feito para grandes conglomerados de entidades, associações de entidades, como confederações, federações, né, de um determinado setor. Então, o senhor diria que hoje o IBPT é absolutamente independente. Ele estuda a carga tributária e faz as suas análises em função disso. Nós somos uma entidade técnico-científica, né, sem comprometimento algum, de fins não econômicos, né, ou seja, sem visar qualquer tipo de lucro. Né? Bom, agora que já está esclarecido para a sociedade brasileira, vamos entrar em algumas posições que são altamente polêmicas, porém necessárias de serem enfrentadas. Por exemplo, substituição tributária. Qual é o posicionamento do Instituto? Nós entendemos que a substituição tributária é uma excrescência jurídica que existe no país. É uma coisa que fora do Brasil a gente não encontra.
ou seja, é uma antecipação de receita que o governo faz para suprir os seus cofres, mas contrariando o próprio fato gerador do tributo. Por quê? No caso do ICMS, por exemplo, o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria, né? E essa circulação vai até o consumidor final. Com a substituição tributária, o governo que faz, ele já arrecada antes, já diretamente no fabricante, antes dessa mercadoria chegar. É lógico, tem as suas finalidades próprias, que é combater a sonegação, para isso o Instituto é bastante perfeito, mas contraria totalmente a forma da legislação. Então, nós somos radicalmente contra. Mas, na verdade, hoje não é tudo eletrônico? Sim. Então não existe a possibilidade de sonegação porque tudo é eletrônico. Certo. E o fisco tem o controle disso. Certo. Então, o argumento da substituição tributária para combater o fisco ou a sonegação por parte do fisco me parece uma tese superada. Com certeza, superada. E esse é um bom motivo, entende, para que continue essa briga, né, para se acabar com a questão da substituição tributária, porque ela simplesmente ela é considerada, no meu ponto de vista, inclusive, né, uma injustiça tributária que é feita só para suprir os cofres do governo e com a desculpa da questão da sonegação. Que não é real, porque real. Já está superado esse tema de Hoje sonegação. em dia, se falar em sonegação fiscal no Brasil, cada vez a gente pode falar menos, porque o fisco está... O verdadeiro Big Brother fiscal, né? Porque, ele sabe tudo. Exatamente. Ele está sabendo tudo, hoje ele está por dentro de tudo, né? Então, não tem o porquê se falar nisso. Então, a substituição tributária sobre o argumento da sonegação fiscal é um argumento... ultrapassado. Ultrapassado. Muito bem. Se fala muito no Brasil da carga tributária. Qual a avaliação do IBPT em relação à carga tributária no Brasil? Olha, nós sabemos, já é notório, né? Porque a gente faz aí um estudo há muito tempo. O IBPT existe desde 1991. E a carga tributária do Brasil, proporcionalmente ao retorno que o país dá em questão de serviço à população, ela é uma das mais altas do mundo. Tivemos um estudo recente agora, que nós chamamos criamos um índice chamado IRBS. O que seria o IRBS? Seria o índice de retorno ao bem-estar da população, ao bem-estar da sociedade. E esse índice media, de um lado, a carga tributária em relação ao PIB dos países e, do outro lado, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, aquela qualidade de vida que cada país tem. E fizemos uma relação de um índice com o outro, obviamente dando um peso bem maior para a qualidade de vida. E pegamos os 30 países que têm a maior carga tributária em relação ao PIB do mundo, os que nós tínhamos acesso, e o Brasil, dos 30, ficou em 30º colocado. Então, o Brasil, entre esses 30, é o que tem a maior carga tributária em relação ao retorno que ele dá desse dinheiro arrecadado à sociedade. Quando se fala de arrecadação tributária, retorno social, etc., e se fala em emprego, se fala em empresa, se fala em competitividade. Como que essa carga tributária, na sua avaliação, afeta a condição competitiva do país? Afeta e afeta bastante, né? Porque o empresário brasileiro, no meu modo de ver, é um herói. Tanto da pequena, da média, como da grande empresa. Por quê? Porque eles conseguem ainda, entende, produzir lucros, ter lucros e resultados satisfatórios, fazer o país crescer com uma carga tributária super alta. Imagina esses mesmos empreendedores num país com uma carga tributária baixa. Se já são milionários, vão ficar bilionários, né? Por quê? Porque o Brasil tolhe a iniciativa privada. De que forma? Ele faz tributação em cima de faturamento, né? Se você pegar o próprio Simples, que é o Super Simples, que é das pequenas, das microempresas, pequenas empresas, ele é um cálculo em cima do faturamento. Faturamento acumulado nos últimos 12 meses, mas é faturamento. Então, se nós pegarmos PIS e COFINS, o fato gerador é o faturamento. Se nós pegarmos lucro presumido, a base de cálculo é o faturamento. Então, veja que o governo está tributando o faturamento. Faturamento o que é? É o resultado da venda, não resultado econômico, não é o lucro que a empresa tem. Então, o governo já está levando a tributos, arrecadando tributos, em cima de um fato improvável, que é o resultado
positivo que a empresa pode ou não pode ter. Isso atrapalha muito. Durante a crise mundial, que ocorreu alguns anos atrás, o Brasil, em alguns segmentos, alguns setores, adotou como política uma redução de tributos, Certo. um alongamento do prazo de financiamento, e isto gerou uma nova classe média, a classe C, que fez ingressar quase 38 milhões de brasileiros. Certo. Qual a avaliação do Instituto em relação a essas medidas? Elas foram adequadas? Elas vão na direção correta? Sim, entendemos que foram, tá? E deveriam ser continuadas, né? Só que o que acontece é que foram medidas pontuais, né? A diminuição do IPI, né? Que o presidente, na época, o presidente Lula fez, foi em virtude da crise econômica mundial, deflagrada em setembro de 2008 lá nos Estados Unidos, que ele falou que ia cair como uma marolinha aqui, só que tem um detalhe, se ele não fizesse isso, não haveria a marolinha. O que aconteceu? Diminuiu-se a alíquota dos tributos, tá? Mas mesmo assim não se perdeu a arrecadação tributária. É isso que o governo tem que entender, que diminuir a alíquota não requer necessariamente perda da arrecadação tributária. Por quê? Nós estamos tratando de desoneração. Desoneração fiscal, desoneração tributária. Tá? E a desoneração, ela leva ao crescimento econômico, porque mais pessoas vão comprar e o consumo vai aumentar. E aumenta, lógico, a circulação econômica do país, gerando mais recursos em forma de tributos. Ou seja, menos impostos é mais emprego, é mais produção, é mais arrecadação, é mais circulação da moeda e, consequentemente, o governo arrecada mais. Esse é o círculo vicioso que o governo não entende. Tá? E que é uma coisa óbvia, né? Se você diminui a tributação e o empresário, que é o vendedor final, o varejista, no caso, repassar o preço do produto, isso daqui, essa benesse fiscal, vai acontecer, vai diminuir o preço. Diminuindo o preço na ponta de consumo, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo. Mais gente vai poder consumir. Isso é uma benesse para o país. Tem muita gente que não pode comprar determinado produto porque o preço é muito caro. Mas o preço vai diminuir por quê? Por causa da desoneração tributária. Então ele vai poder comprar. Mais gente vai poder comprar, vai criar um aumento, inclusive, nessa sua classe que você falou aí, na classe C, né? E é uma distribuição de renda, né? Que nós achamos sensacional. Pena que pontual, não duradoura, né? E foi feita com fins, naquele momento, para poder se encerrar uma crise que estava se assolando aqui no país. O governo federal, a presidente Dilma, encaminhou ao Congresso Nacional uma reforma do Simples, onde ela, além de aumentar o teto de enquadramento, também reduziu a carga tributária, ou seja, o percentual de impostos incidentes sobre a micro e pequena empresa. Está em aprovação no Congresso, deve ser aprovado, se Deus quiser, sancionado esse ano para entrar em vigor no início do ano que vem. Certo. Qual a sua avaliação? Eu acho que é um remédio bom, só que a dose é pequena, na nossa opinião. A dose poderia ser muito maior, né? Por quê? Porque você veja, o limite que vai se passar anual para as microempresas e empresas de pequeno porte vai para 3.600.000 no ano. É verdade. Isso representa 300 mil de faturamento mensal. Tudo bem. Mas qual é o próximo limite que nós temos fiscal? É o limite do lucro presumido. E o limite do lucro presumido é de 48 milhões de reais. Então o que nós entendemos? Nós poderíamos ter aí um limite bem maior que ainda ficaria bem abaixo do lucro presumido. Veja, vamos supor, se esse limite ao invés de 3.600.000 no ano passasse para 12 milhões, ou seja, 1 milhão ao ano. Ao mês. Ao mês. Tá? O que ia acontecer? Muito mais empresas seriam beneficiadas, inclusive ajudaria o país na questão da simplificação da fiscalização. Né? Quanto mais empresas no Simples, menos problemas de fiscalização ele terá. Ele pode ficar fiscalizando as grandes empresas, ou seja, aquelas com faturamento acima de 12 milhões, que ainda não são assim tão grandes. Né? E aí nós temos ainda do 12 milhões, teria que multiplicar por 4 para chegar no próximo limite, que é de 48 milhões. Então, nós temos um espaço muito grande aí para a questão do Simples. O benefício vem, o benefício é bom, mas ele tem que ser mais abrangente. Tem muito mais que empresas querendo crescer e pagar menos impostos aqui no Brasil
e isso daí com certeza dará um próprio crescimento maior para o próprio país. O projeto que está na hoje é de 3.600 sim, vamos, e não vai... É o que tem para a hora, né? É o que tem, que foi um aumento de 50%, de 2.400 Não vamos falar mal, senão daí não dá, né? Para então, 3.600. Nós defendemos a medida, claro que lógico. Todos nós gostaríamos mais, mas aqui é o que é possível ser aprovado. Certo. O Brasil agora começa a ter os sintomas do início de uma redução de volumes de produção, as medidas do Banco Central de crédito começam a vir à tona, né, com diminuição de consumo, especialmente no setor industrial, e uma concorrência desleal de produtos importados. Como é que o senhor analisa esse quadro? Como é que se vê esse quadro para que o Brasil venha a ter igualdade de condição competitiva com os outros países? A política tributária do Brasil não permite que isso aconteça a curto prazo. E se continuar assim, talvez nem a longo prazo, porque por tudo isso que eu falei, né? Essa voracidade fiscal, ela acaba atrapalhando a iniciativa privada. Né? Então, veja, o que acontece em outros países aí, eles dão realmente muitos benefícios para que todo mundo realmente abre empresa, todo mundo dê empregos às pessoas, né? E depois gerem riquezas. Aí eles vão tributar a riqueza gerada. Né? Mas o Brasil é imediatista, ele tem que tributar o faturamento, ele tem que tributar o salário. Né? Então tudo já na fonte. Mas um país, só para concluir, que eu não falei ainda, que tributa a cultura, né? Por que o Brasil tributa a cultura? No próprio Simples, né? Enquanto nós temos algumas profissões dentro do Simples que não precisam de um conhecimento técnico muito superior, de um conhecimento científico, de uma graduação ou uma pós-graduação, estudo em universidade, e eles podem ter uma tributação mais simplificada e uma tributação menor. Ao contrário, do outro lado disso, em contrapartida, nós temos, por exemplo, médicos, engenheiros, advogados que não podem estar no Simples. Então, o que acontece? Esse é um retrocesso. O governo tributando esse pessoal que está procurando se desenvolver mais cientificamente, procurando crescer, procurando estudar, o que acontece? Ele desestimula o cidadão a ter cultura. Então, é uma tributação da cultura. João Eloy Olenick, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também.